Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Olá para você, bem-vindos a mais um programa Encontro Empresarial aqui pela Rádio Unijuí FM, nessa parceria que a gente faz e promove empreendedorismo e gestão e bate-papo junto com a nossa Associação Comercial e Industrial, a ACI, aqui de Juí. Todo sábado a gente tem um convidado, hoje então representando a Radimais Radiologia, sócio proprietário então médico, radiologista, pós-graduado em radiologia torácica, mestre em atenção integral à saúde, o doutor que também exerce uma série de cargos, né? Diretor técnico do IMED, que é o Instituto de Medicina e Diagnóstico por Imagem, diretor técnico do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Unimed Noroeste, que quem o vê, às vezes o referencia ainda pelo hospital, né? Muito atuante lá também. Ainda hoje atua como médico na Unimed, né? E também na Associação Hospital Bom Pastor. Isso, doutor. E hoje, então, aqui somando toda essa experiência, vamos conversar um pouquinho, então, sobre a área da saúde, mas também sobre a área da gestão, nesses dois olhares que, então, se somam para estar à frente da Radimais Radiologia. Então, bem-vindo, professor doutor. Brincávamos antes, né? Eles chamam de professor ou de doutor. Então, bem-vindo, doutor, ao nosso encontro empresarial de hoje. Oi, Karine. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui do Encontro Empresarial, essa iniciativa tão legal da CI em parceria com a Unijuí FM, que permite o empresariado local expor um pouco da sua experiência e dificuldades, uma série de questões que muitas vezes são comuns independente do nicho, né? E a nossa CI está bastante atuante nesse sentido, está sendo muito interessante fazer parte da CI. A gente sempre inicia aqui a nossa programação contando um pouquinho da história da empresa. E acho que por ser da área da saúde e por você ter muita atuação na área da saúde em Ijuí, acho que tu começa contando pra gente, Radimais Radiologia nasceu como? Ela vem do instituto? Ela vem da inspiração do hospital? Como chegamos na Radimais Radiologia, que não é só em Ijuí, né? Temos em outras localidades também que nós vamos falar aí ao longo do programa. Isso. A Radimais Radiologia, ela surge do Instituto de Medicina e Diagnóstico por Imagem de Juí, que foi uma empresa que eu, o Rodrigo e o Henrique formamos para vir atender o Hospital Unimed Noroeste, onde começa a nossa trajetória. Então, em dezembro de 2014, ou seja, agora estamos completando 11 anos de atuação lá no hospital, nós estruturamos essa empresa para que ela... para que nós pudéssemos atender então as expectativas do hospital, que naquela época precisava reformular o seu centro de diagnóstico por imagem. Então foi feita uma atualização tecnológica importante, com uma compra de um tomógrafo multislice, que era uma tecnologia que não existia no hospital, e com a chegada do ressonador, que até hoje nos atende. Então, nessa mudança também entramos como empresa prestadora de serviço, e aí nasce a IMED. A IMED também em 2016 assume um ultrassom e um raio-x que existia no Hospital Bom Pastor de Juí, ainda na sua antiga sede lá às margens da BR-285, e a gente ficou nesse tempo tendo uma atuação de prestador de serviço. Em 2017 surge a oportunidade da compra de uma clínica externa em Cruz Alta. E aí surge então o nome Radimais, porque nós precisávamos de um nome comercial, né? Então, e aí a gente fez a primeira aventura, que é começar a montar uma marca para expor na rua. E aí começa então a história da Radimais. Hoje a Radimais continua atuando nos dois hospitais aqui em Juí, né? Tanto no Bom Pastor quanto no Hospital da Unimed. Temos então essa clínica de Cruz Alta, que agora está sendo transferida para um novo endereço, um espaço mais amplo e mais aconchegante. Temos uma clínica em Santo Ângelo, atendemos o Hospital Panambi em Panambi, o Hospital Bom Pastor em Santo Augusto, o Hospital São Gregório em São Martinho, e temos a unidade nova em Santa Maria. Então são hoje 9 unidades. Macro-região, digamos assim, macro-regional. Macro-região aqui noroeste e região central agora
com Santa Maria desde março desse ano. Qual é o diferencial ou como vocês se sentem potencializando a saúde das pessoas, essa prestação de serviços vindo do interior do estado, Ijuí, Cruz Alta, né, expondo para a macro-região, como falávamos agora? Karine, a gente quando chegou aqui, nós viemos de escolas como Instituto de Cardiologia, Hospital Ernesto Dornelles, passamos pelo Moinhos de Vento, passamos pela Santa Casa, pós-graduação na PUC, então a gente conseguiu ter uma noção de como cada uma dessas grandes instituições estava trabalhando radiologia. E quando a gente chegou em Ijuí e tinha esse convite do Hospital Unimed com um desafio de formar uma equipe e reestruturar a maneira de atender a radiologia, nós percebemos que isso não era um gargalo apenas do Hospital Unimed Noroeste, que existia sim um amplo espaço de trabalhar este serviço radiologia em toda a região. Claro que nós não tínhamos nenhuma experiência à época, nós estávamos saindo de médicos residentes, que é a etapa final da formação do médico, e ela é uma formação técnica, não tem nenhuma noção de gestão de negócio, para um desafio muito grande, que é estruturar um serviço dentro do porte do Hospital Unimed Noroeste. Para vocês terem uma noção, hoje a gente faz perto de 5.000 exames mensais ali dentro do hospital, com uma complexidade bastante alta, inclusive com intervenção, que são os procedimentos guiados, né, onde a gente faz biópsia, coloca catéter, tudo guiado por método de imagem. É isso que eu queria que você falasse, não sei se te corto agora, se tu, né, te alonga, mas que tipo de prestação de serviços, né, que o público tem, não é só quando a gente fala radiologia, a gente tem muita questão de ultrassom, essas coisas assim. Então, que tipo de serviços que a Mais Rad, né, oferece? Dentro da Rad Mais, cada unidade tem o seu grau de complexidade conforme a região, conforme a estrutura. Então nós temos desde uma unidade extremamente básica, como é a do Hospital São Gregório, lá em São Martinho, que é apenas um raio-x, mas é o método que tem para atender aquela comunidade. Então ele é extremamente importante naquela comunidade. Até estruturas completas como a Radmais Santa Maria, em que existem absolutamente todos os métodos e todos os exames disponíveis em radiodiagnóstico numa unidade só. Então a gente tem lá desde as biópsias, a gente tem angiotomografia cardíaca, ressonância cardíaca, todo e qualquer tipo de exame de imagem que exista dentro da radiologia. Nós temos outras áreas, como medicina nuclear, como a cardiologia, a imagem, né? Mas dentro da radiologia estão disponíveis lá. Então a gente tem um leque muito amplo. Mas hoje o grupo Radmais, ele opera 4 ressonadores de alto campo, 6 tomógrafos multislice, são 20 ecógrafos, 14 raio-x, 4 mamógrafos e 4 densitômetros, o que geram 22.000 exames mensais. Para que vocês possam ter uma noção do volume, que são 22.000 exames mensais, é só a gente pensar quantos municípios do Rio Grande do Sul têm uma população acima de 22.000 habitantes. A própria cidade de Ijuí, 80.000, né? Se você for fazer um comparativo. É como a gente passar a cidade de Ijuí em revista a cada 4 meses, né? Então é um volume muito grande de gente que é atendido. Alguns diferenciais bem importantes, né? Os ultrassons, eles todos têm o laudo entregue na hora. Por quê? Porque a gente entende que, como é um exame que é realizado diretamente pelo médico, todo o raciocínio clínico já foi feito naquele momento, e a gente busca, então, já entregar o paciente para que ele dê seguimento nessas outras questões. Nos lugares onde existe a bandeira Radmais na rua, que é Santa Maria, o Hospital Bom Pastor de Ijuí, a Clínica de Santo Ângelo e no Hospital São Francisco, lá em Santa Maria, todos os laudos são entregues em 24 horas. Nos demais serviços, a gente respeita muito os fluxos das instituições, porque aí existem particularidades como priorizar a emergência, priorizar UTI, priorizar internatos, aí o fluxo é mais da instituição. Mas isso a gente também, com prazos muito curtos, entende que a radiologia, ela é, fazer uma analogia com o nosso futebol, que ela é o meio campo. Então ela não pode, os processos não podem atrasar por uma espera de laudo, né? Então, a gente hoje sabe que a gente determina continuidade de tratamento, a gente determina mudança de tomada diagnóstica, então a gente precisa tentar dar uma agilidade sem perder a assertividade nos nossos diagnósticos. Esse é o desafio diário, de tentar
interpretar o quão mais rápido possível todos os exames. Perfeito. Quando você fala de processo, a gente entra na parte de gestão, que estava aqui mais para o final, mas acho que vamos aí agora. Esse olhar médico enquanto profissional, ele contribui muito para a tua gestão? Ou como tu te equilibra nesses dois... Não dá para chamar de cargo, não quero chamar de cargo, mas nesses dois lados da balança, né? Gestor e médico. São dois papéis complementares, tá, Karine? Então, já respondo que sim, complementa muito, porque via de regra a nossa formação médica, isso é uma questão curricular, não é uma questão de universidade, mas eu fiz a minha formação na Universidade Federal de Rio Grande, então nas universidades federais, muitas delas têm grandes hospitais universitários, 100% SUS, o nosso papel é estritamente assistencial. E aí, uma lacuna curricular absurda dentro do portfólio da grade curricular do MEC é nós não termos absolutamente nada formal de gestão ou de custos. E os custos dentro de um hospital, eles são assustadores. Um hospital, ele é uma empresa gigantesca que, por suas características de função, você tem cargas horárias especiais, como por exemplo agora, né, que tomou recentemente amplo espaço no noticiário nacional, o piso da enfermagem, né? Isso significou uma mudança de gestão e de horário e de número de pessoas dentro dos hospitais absurda, sem nenhuma alteração de receita, por exemplo. Os turnos de trabalho de 6 em 6 horas, 24 horas, 7 dias da semana, exigem uma organização absurda. E a gente, como médico, passa toda a nossa parte de formação alheio a isso. E isso me chamava muito a atenção, porque a gente aprendia que não dava para pedir tal exame, não dava para fazer tal procedimento, porque não tinha. Mas por que não tem? Se nós sabemos o que fazer, por que a gente não pode fazer o que a gente deveria entregar para esse paciente de melhorar? Porque é difícil, mas nunca esbarrava numa clareza de questão de custo e efetividade. E a partir do momento em que a gente vem para o Hospital Unimed e é chamado a estruturar um serviço, a gente começa obrigatoriamente a ter que ter noções disso. E aí a gente foi fazer uma formação empírica em gestão. Então tivemos toda uma necessidade de nos reinventar nesse aspecto sem deixar a parte assistencial de lado. E aí quando a gente começa a olhar para a mesma situação de dois prismas diferentes, a gente começa a poder contribuir com as instituições onde a gente está em uma maneira em que o custo-efetividade, ou seja, o custo financeiro da operação com a melhor relação da entrega para o paciente pode ser feito. Porque muitas das vezes é muito simples a gente dizer que não pode ofertar alguma coisa, mas e aí? Né? O que nós vamos fazer com essa pessoa? E também, pelo modelo de saúde brasileiro, desde a Constituição de 88, a gente tem toda uma população, e me incluo nela, que cresceu, né, teve a sua vida adolescente, adulta, sabendo que a saúde é irrestrita e gratuita, né, que é um erro muito grande. Ela não é gratuita, ela custa muito caro, né, e ela é paga com os nossos impostos pesados. Então, como usar de uma maneira mais efetiva esse recurso para cumprir sim aquela proposição de igualdade e equidade que está lá no SUS? No privado não é diferente. A gente precisa entregar o melhor para esse paciente num menor custo possível. Como é que a gente faz isso? E aí veio a busca, então, por este conhecimento que não era nosso. E aí começa toda essa estruturação de buscar. Eu estou indo para mais uma pós agora em gestão hospitalar, começa agora na semana que vem, na segunda quinzena de novembro, porque é onde o sapato mais aperta ainda, né? E aí também essa busca com a aproximação do meio empresarial. A gente precisava entender como gerir uma empresa gigantesca que é a saúde. Os hospitais filantrópicos, por exemplo, eles
como a gente tem o exemplo aqui em Juí do Bom Pastor e do HCI, são instituições que muitas das vezes têm pessoas às suas frentes, né, que também não têm essa vivência toda. Então, é muito importante a participação da comunidade nessas instituições, especialmente pessoas que possam contribuir no espectro técnico, né, o que eu acho que finalmente a gente está tendo nas gestões dos hospitais agora, para que a gente possa sim entregar o melhor para as pessoas, mas de uma maneira equilibrada. Porque na estruturação atual da saúde brasileira, o Estado terceiriza para as instituições um prejuízo impagável. E a quem interessa a gente perder os hospitais que a gente tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Cruz Alta, por exemplo, é uma cidade que já teve 4 hospitais, hoje tem 2, né? 2 faliram. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas instituições. Olha o papel econômico e social que esses hospitais exercem dentro de Juí, né? São sem dúvida 3 das maiores empresas da cidade como geradores de emprego, né? Então isso tudo é uma cadeia extremamente complexa. E a maioria das pessoas olha os hospitais, olha a saúde pública como uma estrutura meramente assistencial e não como uma estrutura empresarial. Tenho certeza que o Márcio, professor aqui da casa, né, o Márcio Strasburger, que hoje é secretário da Saúde, tem um orçamento que é muito grande na mão dele, mas ao mesmo tempo os desafios são maiores, né? E aí começa aquela dança de como é que a gente faz esse ajuste para entregar o que as pessoas precisam e que caiba dentro de um orçamento que a cada ano cresce, que o custo a cada ano cresce de uma maneira muito acima da inflação, tanto que existe um índice chamado inflação médica, que é muito acima da inflação. Então nós temos poucos produtos de origem nacional, é uma economia dolarizada, então a gente brinca que a gente paga em dólar e recebe em real, e aí o câmbio sempre é desfavorável. Então é muito delicado. Então foi assim que começa essa questão de ter uma necessidade de um conhecimento de gestão empresarial dentro da nossa história. Mas é importante tu trazer essa construção, como tu falas, foi uma busca por conhecimento empírico, vem passando aí 10, 11 anos, hoje prestes a começar uma nova pós-graduação. É importante, acho que, falar dessa galgada, né, que a gente tem que dar em busca da gestão para ter o sucesso e para poder contornar todos esses fatores que estão externos a gente, né, uma matriz externa, digamos assim. Eu acho que a matriz externa é dançar conforme a música, né, Karine? Infelizmente, o nosso Brasil, ele é extremamente imprevisível, né? Empreender é uma aventura perigosa no Brasil mais ainda, né? A gente tem, por exemplo, nós estávamos em Santa Maria fechando um negócio ali para estruturar essa clínica que eu te falei que é a maior do grupo hoje, e a gente teve uma variação de 16, 17% no câmbio do dólar no mês. E os nossos equipamentos dolarizados. E aí faz o quê? Quando é que tu prevê 16, 17%? A gente fez todo um estudo, nos últimos 3 anos subiu tanto. Sai 16, 17% assim. Então, são as surpresas que às vezes são desagradáveis e que a gente não tem muito como controlar. Mas o que não tem controle, a gente não controla. Eu acho que o que é importante é a gente focar no que a gente pode fazer, no que está ao nosso alcance, porque em qualquer negócio e em qualquer gestão, as margens de lucro e as margens de efetividade estão nos detalhes que são controláveis, né? A gente, por exemplo, tem que ter uma responsabilidade muito grande de entender os custos dos exames, porque, por exemplo, a gente presta serviço para alguns hospitais. Não é incomum os hospitais nos dizer, olha, tem um chamamento público aqui de qualquer instituição, do governo do estado, do governo de um município. Vale a pena a gente fazer isso? E a gente vai lá e desmembra o custo, por exemplo, de uma tomografia, que tem o custo da luz, o custo do técnico, o custo dos consumíveis, o custo da depreciação do tubo, o custo... Entender isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem que manter as nossas instituições saudáveis. O brasileiro, como um todo, ele é muito ruim com as suas instituições, né? Ele tira um pouco da instituição, mas ele pouco deixa, via de regra, a instituição. Nós vamos passar pelos hospitais, nós vamos passar pelo mundo, e esses hospitais vão ficar
Essas estruturas vão ficar servindo a comunidade de Juí que vem e da região toda, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está em papel de alguma gestão nessas instituições para que elas sejam perenes e sejam sustentáveis, né? Perfeito. E muitas das vezes é muito atrativo para o médico, às vezes para o gestor hospitalar parece ser, né? Uma outra questão muito importante, né? Os nossos gestores, eles têm, em média, num hospital como o Bom Pastor, o hospital da Unimed, 20 a 25 unidades de negócio dentro de um hospital, seja ela geradora de receita ou não. Geradora de receita, por exemplo, um pronto atendimento, um centro de diagnóstico de imagem. Não geradora de receita, uma lavanderia. Você tem que ter uma lavanderia para um hospital girar. Quanto desse custo de lavanderia eu absorvo num centro de diagnóstico de imagem? Quanto vai para o bloco? Quanto vai para a internação? Né? Então eles têm uma gestão de muitas unidades de negócio para ser diluída ao longo de um tempo finito, que é um mês de trabalho. Então, se a gente que está ali dentro o dia inteiro não contribuir, pelo menos dentro da nossa área de conhecimento, vai ficar difícil de eles conseguir ter um bom sucesso. Então, as parcerias internas e alimentar bem os gestores que estão em cargos decisórios, para nós também é muito importante para que a gente tenha sustentabilidade do nosso serviço e tenha bons lugares aí para continuar trabalhando. É uma amplitude de áreas que se somam nesse desafio, e eu acho que também a gente pode abordar essa amplitude da questão financeira que falávamos antes, que saúde ela está relacionada a tecnologia, e hoje em dia a tecnologia avança numa velocidade, né? Então acho que fazer esta gestão quando se trata de um nível elevado de valores, de investimento, de equipamentos, de tecnologia, é ainda maior. Sim. E a dança, ela é delicada pelo seguinte: a gente significa custo versus a entrega. O que é a entrega na saúde? É morbidade, que é sofrimento, vamos conseguir reduzir o sofrimento desse paciente? E mortalidade, vamos conseguir reduzir a mortalidade desse paciente? Então veja que delicado que é essa relação de custo-efetividade, porque toda empresa fala em custo-efetividade, mas qual é a efetividade da saúde? A efetividade da saúde é reduzir sofrimento, que é a dor, que é o incômodo do paciente, e reduzir mortalidade. E aí, como é que fica essa sustentação? Porque quando a gente pensa no indivíduo, é muito fácil tomar a decisão. Você faz o melhor para o paciente e não interessa o que deva ser feito, né? Agora, quando a gente pensa em saúde coletiva, em macro, em instituição, em prefeitura, em estado, em federação, nós temos condição de dar o último remédio para o câncer que atinge níveis moleculares, em que hoje, felizmente, a gente está conseguindo criar ligantes específicos para a parede daquela célula que só atacam aquela célula cancerosa e não causam nenhum efeito colateral no paciente. A gente não consegue, infelizmente, entregar isso em ampla escala, porque o custo é proibitivo. A gente está falando de remédios aí com 60, 70, 80, 100 mil uma ampola, e o cara vai fazer uma por mês. Como é que... Então, é muito delicada essa relação. Por isso que a gente tem que ser muito criterioso e tem que caprichar muito nesse tema, que é entregar o melhor com o menor custo. Porque o dinheiro, gente, é um recurso finito, seja público, seja privado. A gente tem que ter a clareza de que o recurso é finito. E esse recurso sendo finito, o que eu consigo economizar em uma situação, entre aspas, desnecessária, ou que eu tenho uma solução de grau equivalente, mas com custo menor, ele me sobra para eu usar para um outro paciente, para uma outra situação. E essa é a dança do gestor da saúde sempre. E ela é bem delicada, porque a gente quer sim, a gente se envolve com as pessoas, a gente quer entregar o melhor. E aí, sem dúvida, Karine, aquela tua pergunta de ser médico e ser gestor ao mesmo tempo, ela é complementar, sim. Me ajuda muito em como tomar decisões, ter esse conhecimento clínico, né? E a gente tenta sempre auxiliar os nossos colegas de gestão dos hospitais quando a gente é chamado.
Bacana. Doutor, eu não sei se temos tempo ainda para falarmos da Rádio Mais Educação. A gente pode comentar um pouquinho a respeito disso, porque mais importante do que gerir, estar à frente, operacionalizar, né, é também perpetuar, digamos assim. Acho que podemos falar um pouco disso. A Rádio Mais Educação, ela é um braço da Rádio Mais que nasce de um grande problema, que é trazer mão de obra qualificada para o interior do Rio Grande do Sul. Que é a maior dor de todos os empresários que passam por aqui, inclusive. Exatamente. A gente tem uma dificuldade muito grande e chegamos à conclusão de que nós teríamos condições de formar mão de obra aqui. Então isso vem tudo junto com essa implementação do curso de medicina, com toda esse contexto de que Juí passa a ser um polo prestador, de ser um polo apenas prestador de serviço para ser um polo formador de mão de obra médica, como já era em várias especialidades da saúde aí. E aí a Rádio Mais começa a fazer uma análise. Nós buscamos então o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o órgão que rege a radiologia no Brasil. Buscamos todas as diretrizes, fizemos algumas solicitações e fomos contemplados com uma pós-graduação em ecografia. Então são 4 pós-graduações em ecografia no Brasil e 80 e muitas, quase 90 em radiologia geral. Então a nossa é de ecografia, é credenciado pelo Colégio Brasileiro, e nós temos uma pós-graduação em radiologia geral também. Tá? Qual é que é o motivo destas pós-graduação? A gente acredita que atualização e ensino andam juntos, né? Então a gente quis trazer uma educação continuada para dentro da nossa empresa, para que os nossos profissionais mais experientes também se reciclassem, no sentido de renovar os conceitos básicos e buscar novidades para ajudar na formação desses colegas médicos, né? Para fazer radiologia você já tem que ser médico e depois você vai fazer essa especialização. Ao final da pós-graduação, esses alunos eles precisam prestar uma prova ao Colégio Brasileiro de Radiologia para receber o seu título. Hoje nós temos 6 alunos conosco que já estão chegando nas fases finais, para que 2 deles já devem prestar prova aí no próximo ano, para que a gente encerre então o primeiro ciclo. Essa questão da educação, ela vem para tentar aplacar também uma dor nossa, que é o crescimento exigem pessoas qualificadas, e a gente percebeu que a gente só conseguiu trazer para Juí pessoas que tinham vínculo com a região, né? Então queriam voltar para perto de casa ou voltar para casa. E aí então a gente também cria esse mecanismo. Hoje a gente também tem aberto a inscrição de um novo método de ensino, que é um fellow em radiologia geral, ou seja, essas pessoas já vão ter saído radiologistas, já vão ter título de radiologista e vão vir para cá para aprofundar os seus conhecimentos em tomografia e ressonância magnética. Então essa primeira turma de 2 colegas deve começar em março do ano que vem. E para nós tem sido uma grata surpresa o quanto tem melhorado a capacitação do nosso serviço, sabe, como um todo, porque o estudo se tornou obrigatório de novo dentro da empresa. E aí é aquela coisa de você estar sempre correndo atrás de cumprir os prazos dos exames, de cumprir uma série de questões, muitas das vezes não permitia que a gente estudasse o quanto a gente gostaria. A partir do momento que você se envolve com fazer aula, fazer fórum, apresentação de trabalho em congresso, você volta a ter uma obrigatoriedade de estudo, e isso foi muito bom para todos nós. Um fortalecimento da cultura interna, exatamente. Uma valorização. Uma mudança de cultura interna, né? Com um pilar de ensino bem estruturado, e vão vir novidades bem interessantes por aí. E que bacana que a gente conseguiu falar de educação por aqui. Então, o Dr. Guilherme conosco aqui, um dos sócios proprietários da Rádio Mais Radiologia. A gente tem um momento de homenagem aqui no Encontro Empresarial. Alguns empreendedores escolhem uma pessoa específica ou mais de uma que estão aí junto desde o início da trajetória, de repente um setor inteiro. Então o microfone está à disposição para essa homenagem prestada pela Rádio Mais. Eu tenho uma pessoa dentro da Rádio Mais que, para mim, ela ilustra uma vitória muito grande da nossa empresa, né? Que é a Carla Daniele Leblen. Ela é hoje gestora da unidade de Santo Ângelo. Ela foi adquirida junto com a clínica de Cruz Alta, quando a gente comprou a clínica, e ela
participou, então, desde a nossa primeira clínica de rua, em toda a estruturação do modelo Radmais. Ela era secretária e ela foi subindo dentro da empresa e hoje ela é gerente de uma das nossas unidades. E ela participou assim, muito fortemente na construção da cultura dessa empresa e ela cresceu muito dentro dessa empresa. Então, a Radmais, ela abriu as portas para muitas pessoas dentro do processo. Hoje, com funcionários diretos e indiretos, nós somos 130, mais 36 médicos radiologistas. Então, isso é muita gente. E a Carla, ela ilustra um princípio nosso que é permitir com que as pessoas evoluam dentro da empresa. E ela soube aproveitar isso muito bem e ela serve de exemplo hoje para outras pessoas que querem crescer dentro da empresa. E, então, por isso, eu acho que esse momento é interessante, porque na pessoa da Carla a gente tem uma vitória muito grande de toda a empresa, da Radmais, que é permitir melhorar as pessoas dentro de uma empresa e melhorar, inclusive, a sua qualidade de vida, né? Hoje a Carla tem outras pessoas da família dela que trabalham com a gente e ela serra de cima essas pessoas e os resultados são muito bons. Então, isso é muito interessante. Ela ajudou a construir a cultura da Radmais e ela continua sendo um exemplo aos outros funcionários que querem melhorar suas posições lá dentro. Então, por isso, eu acho que esse momento é importante e justíssimo. E o Encontro Empresarial fica muito contente quando surgem nomes aqui individuais justamente para chegar nessa parte de motivação. Com certeza ela homenageada aí vai servir como um impulso, né, um motor para que outras pessoas também se sintam, né, nesse momento assim. A Radmais, ela tem algumas características muito específicas, né? Ela é uma empresa que já tem um número significativo de colaboradores, mas a gente conhece a todos e todos se conhecem pelo nome. A nossa rotatividade é muito baixa, porque a gente tem uma cultura de trabalho muito específica e muito clara. Então, as pessoas que não se enquadram, elas nem buscam ficar muito tempo e felizmente as que estão conosco, elas são pessoas muito dedicadas, pessoas maravilhosas. É um mundo praticamente feminino, né? A saúde, aliás, é um mundo feminino, né? São muitas mulheres e mulheres muito trabalhadoras, muito competentes, que nos auxiliam manhã, tarde e noite a fazer o melhor atendimento possível para os nossos pacientes, independente de onde eles venham. Que bacana, a gente conhecendo um pouquinho mais da Radmais hoje. Doutora, a gente tem também aqui um quadro que é uma parceria que a Unijuí tem junto com o podcast, junto com a CI. Os nossos professores aqui da casa, especialistas em áreas específicas, eles nos auxiliam com informações, com dicas, com sugestões, com... obviamente que eles ficam naquela sede de ampliar, né? Não só de participar aqui como uma breve passagem, mas a Radmais teria algum questionamento, algum desafio que por hoje vocês passam, né? E que os nossos consultores gostariam de estar participando conosco aqui? Que professor que não gosta de um bom desafio, né? Isso é uma característica dos bons professores. Acho que o grande desafio da Radmais e imagino ser um grande desafio de todos que participam do setor saúde é a questão de fomento e financiamento. Nós temos o SUS, que tem um fomento próprio muito grande, mas no setor privado nós temos que buscar recursos que muitas das vezes atendem ao SUS com dinheiro a valor de mercado. E isso acaba se tornando proibitivo. Então vocês imaginem que nós vamos negociar esse equipamento a dólar, então a gente só vai saber o valor real dele no fechamento do dia, porque dependemos de câmbio, juros estratosféricos hoje, então ninguém quer investir, todo mundo está com dinheiro seguro no banco, né? Está travando muito a nossa economia esse juro alto, questão de investimento. E a gente não tem alguma fonte de fomento via de regra. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos equipamentos ela é importada e aí ela não se enquadra em BRDE e BNDES. Então o desafio aqui é pensar
alguma estratégia inteligente e abaixo do juro de mercado para que a gente possa buscar novas tecnologias para compra de equipamentos. Essa é a nossa grande dor hoje, já que a nossa outra grande dor era pessoas, e a gente resolveu ela através da educação. Eu até sei, tenho uma breve assim indicação, palpite de quem vai vir responder essa consultoria aqui. Então, com a Rádio Mais, nossos consultores da Unisvi trazendo informações por aqui no Encontro Empresarial. Desafio Empresarial. Olá, ouvintes. Olá, doutor Guilherme Reuser, diretor da Rádio Mais, né? Nosso grande colaborador. Eu estou falando como professor da Unisvi e também como presidente do Hospital Bom Pastor, né? E nós temos uma parceria muito, muito grande com a Rádio Mais. A Rádio Mais está dentro do Hospital Bom Pastor, além das outras locais, das outras cidades que a Rádio Mais também atua conosco ali no Bom Pastor. Conheço o Dr. Guilherme, nosso parceiro, então, grande investidor, empreendedor, né? Assume riscos, né? Riscos calculados, e é um profissional. Ele, a equipe dele, os colegas dele são profissionais assim inovadores, aceitam desafios, e por isso que a entidade cresceu nesses últimos anos, e para nós é uma alegria muito grande poder tentar auxiliar nesse desafio que o Dr. Guilherme nos colocou, né? Então, nesse contexto eu vou separar minha reflexão em dois pontos, né? Duas dimensões. Uma delas ele já contextualizou, né? Que foi justamente a ideia de nós termos o recurso público, né? O recurso basicamente vinculado a SUS, a Ministério da Saúde, a Governo do Estado, enfim, a emendas parlamentares, né? E isso vai mais na lógica das entidades, né? Das entidades filantrópicas, das entidades hospitalares que captam esses recursos, né? Então, para o ambiente empresarial, são menos recursos que estão disponíveis. Eventualmente pode-se ter alguma linha de financiamento que dê conta disso, né? Eu acho que a perspectiva de fomento sem ônus, né? Como foi contextualizado por ele, sem ônus, no caso, sem o pagamento do investimento, do equipamento, ela é um pouco mais complexa, né? Ela é... Basicamente, hoje, as linhas de financiamento, nesse sentido, elas são orientadas para as entidades hospitalares, para as entidades, falando, no caso, especificamente da nossa condição ali como Hospital Bom Pastor, né? Elas são orientadas para as entidades, né? E, eventualmente, eu imagino que poderia ter alguma dimensão, não pesquisei a fundo isso, né? Mas poderiam ter recursos na área do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Na área de inovação, eventualmente, poderíamos tentar buscar alguma linha de financiamento, alguma linha de patrocínio desses equipamentos, né? Na linha da inovação. O município de Juí tá bem sintonizado com essa dimensão do Inova Mais, digamos assim, da cidade digital, né? Então, eu acho que talvez a FINEP poderia ter alguma linha de financiamento, alguma linha de crédito um pouco mais acessível do que o custo dos financiamentos de mercado hoje, né? Eu imagino que os recursos da FINEP são a custo na faixa de 7%, 8% ao ano, né? Que é um custo bem acessível. Custo de TR mais 5,5%, mais 6%, e o spread bancário, que também faz parte dessa
dessa dimensão, o spread bancário deve ser aí entre 2% e 2,5% sobre o recurso financeiro, né? Então essa é uma dimensão possível, né? Dentro deste contexto ainda, eu acho que poderia se estabelecer parcerias. Não necessariamente a Radimais necessita comprar os equipamentos, mas ela poderia fazer parcerias para que as entidades, o Dr. Guilherme conhece isso, né? As entidades adquirir os equipamentos, algum equipamento que interesse, e como a empresa ela tem uma equipe técnica muito especializada que pode fazer então a parte das pessoas, a parte da interpretação dos exames, dos laudos ou dos serviços prestados como um todo, né? Então, eventualmente há possibilidades nesse sentido na linha da parceria com a universidade, com as universidades, aqui com a Unijuí, que tem o curso de medicina, né? Então, eventualmente, poderíamos ter professores pesquisadores que gostariam de pesquisar nessa área e daqui a pouco poderíamos conseguir produzir algum projeto para a busca de equipamentos que poderiam suprir essa necessidade, essa demanda que o Dr. Guilherme coloca, né? Bom, na linha, então, de equipamentos importados com financiamento particular da empresa Radimais, eu imagino que o problema que foi colocado, né, da variação cambial, da política cambial, aí a gente tem que entender um pouco. A política cambial é o quê? Ela é a relação da nossa moeda com as moedas fortes, né? Eu diria que o real ainda não é uma moeda forte, apesar de que ele já está em vigor aí desde 94, né? São 31 anos, né? Mas ela teve uma variação muito grande de lá para cá, de um real, $1 para hoje 5,5,5. E como ele contextualizou na sua fala, teve aí algum momento em que houve uma variação importante, né, do dólar, né, porque os equipamentos são importados e são comprados em dólar, né, então a relação da nossa moeda com as moedas fortes, notadamente dólar, euro, libra esterlina, que são as moedas fortes que existem no mercado, né, essa nossa relação cambial ela é bem volátil, né? Então, algum problema que ocorre no nosso contexto econômico maior pode gerar uma especulação cambial, né? Bom, como ele poderia fazer isso, como pode fazer isso, é através de uma proteção de hedge, né? O hedge é um mecanismo de proteção onde você faz uma trava da variação maior ou menor do dólar. Então, bom, se você acha que vai ter uma variação em que a nossa moeda desvaloriza em relação à moeda contratada, você faz uma proteção para cima, né? Então, nesse sentido, tu poderias... só que isso tem custo também, né? Então, fazer um investimento desses, tendo a perspectiva do risco neutralizada, vai ter o seu custo na proteção. Então, basicamente, isso que eu poderia colocar, né? Sobre a importação de equipamentos em moeda estrangeira, em dólar especificamente, como foi colocado, né? O mecanismo seria uma proteção para que não haja esta variação. E essa proteção é no mercado a termo. Tá? Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Seguimos por aqui com o Encontro Empresarial, neste final de semana com a empresa Radimais Radiologia, aí 11 anos no mercado macro-regional. Comigo aqui o Dr. Guilherme Galante Reuser, médico, radiologista, pós-graduado em radiologia torácica, também mestre em atenção integral à saúde, aqui pela universidade, né? Também nosso professor aí da casa. E esteve conosco, então, trazendo um pouquinho da história da Radimais neste final de semana aqui no Encontro.
eu queria agradecer a tua presença aqui, pelo teu tempo aí, por estar compartilhando a tua história. Obrigada. Obrigado, Karine. Obrigado, Unijuí FM. Obrigado, ACI, pela oportunidade. E estamos à disposição de toda a nossa comunidade nos lugares de atendimento. E agradecemos mais uma vez a atenção de todos nesse dia tão legal aqui de poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E a gente não pode, eu não posso esquecer, doutor, indicação musical. A gente tem aqui um quadro bem na finaleira do Encontro Empresarial que a gente traz um momento da empresa ou um momento da pessoa, do gestor, da família. E a gente quer muito saber da música e da justificativa musical aqui no Encontro Empresarial, então. Bom, a música é Hall of Fame do The Script, que é uma música... Não é o meu estilo musical preferido, mas a letra é uma letra muito bonita que fala sobre os desafios e a capacidade de a gente conseguir realizar o que a gente se propõe a fazer, né? E a gente vai aprendendo nesse mundo empresarial que a gente não consegue, às vezes, no tempo que a gente gostaria, mas persistindo a gente consegue. Então essa é a música que fica. Que foi muito do que a gente conversou hoje. Exatamente. Aqui, né? Então, mais uma vez, obrigada. A gente vai seguindo o Encontro Empresarial na programação da Rádio Unijuí FM, sábado, 8 da manhã. A gente reprisa o mesmo programa domingo, 10 da noite. E sem esquecer dos nossos canais em streaming, que é o YouTube e o Spotify. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM.